Olá, tudo bem? Vamos ao resumo da lição? Estamos estudando nesse trimestre o livro de Hebreus com esse guia maravilhoso de estudo que nos traz alguns direcionamentos para que assim possamos aprender mais curiosidades e termos um conhecimento mais sólido neste material tão excepcional. Então lhe convido a seguir nesta aventura do conhecimento. Vamos juntos? A lição desta semana tem por título Jesus, nosso irmão fiel. A semana passada vimos Jesus como Filho de Deus, ou seja, Jesus 100% Deus. Nesta semana veremos Jesus homem, ou seja, Jesus 100% homem. Talvez você esteja se perguntando como isso é possível. Então, vamos ao estudo do resumo da lição desta semana, que traz um conhecimento e um conteúdo maravilhoso. O apóstolo Paulo tentou trazer para aqueles ao qual ele escrevia algo muito surpreendente para que eles pudessem ser firmes na fé. Mas antes, quero lhe convidar a se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos importantes postados aqui. Não esqueça também de ativar o sininho em todas as notificações. O verso da semana está em Hebreus capítulo 2, verso 14, que nos diz exatamente essas palavras. Acompanhe comigo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Se compararmos Hebreus 1 com Hebreus 2, temos um quadro de contrastes, e é este que eu quero te mostrar nesse momento. Em Hebreus 1, Cristo é superior aos anjos. Você vê isso no capítulo 1, verso 6. Ao passo que em Hebreus 2, ele é inferior a eles, ao menos por certo tempo. Hebreus 2, verso 9. Em Hebreus 1, Cristo está próximo a Deus, à sua direita. Capítulo 1, verso 13. No capítulo 2, está perto de nós e não se envergonha de seus irmãos. 2, verso 11. Ao comparar o Cristo pré-encarnado com a natureza humana, Hebreus afirma que Cristo adotou a natureza de carne e sangue para ser como nós. Capítulo 2, verso 14. Além disso, morreu como nós, seres humanos. Mas a grande diferença entre nossa morte e a morte dele é que sua morte realizou o que a nossa jamais poderia efetuar. Livrou todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Cristo é como nós, mas diferente de nós. Como isso é possível? Vamos ver então. Ele foi verdadeiramente humano, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Como Moisés, que escolheu a vergonha em vez da fama, no capítulo 11, verso 25, Cristo não se importou em se tornar humano e morrer na cruz. Ele se tornou como nós, para que pudéssemos nos tornar como ele é. Ao nos tornarmos semelhante a ele, ele não se envergonha de nós. No entanto, perdemos esse vínculo quando, tendo recebido a salvação, novamente o expomos à zombaria. O texto de Hebreus, capítulo 5, verso 7 ao verso 9, apresenta vários desafios. O texto diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor de lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Essa passagem levanta pelo menos 3 questões que merecem respostas. Vamos ver cada uma delas então? Primeira questão é: Paulo nos diz que Cristo ofereceu orações a Deus, que era capaz de salvá-lo da morte, e ele foi ouvido. Agora eu lhe pergunto, e Jesus foi ouvido e salvo da morte? Segunda questão que pode levantar esse texto: Jesus aprendeu a obediência. Como ele aprendeu a obediência? Em algum momento ele foi um filho desobediente? Olha que coisa interessante, né? Vamos estudar essas respostas também. Terceira questão: Jesus foi aperfeiçoado.
Ele não foi perfeito o tempo todo sem pecado? Trataremos de cada uma dessas questões em ordem. A primeira pergunta para entender: Jesus foi ouvido e salvo da morte? Parece que não, né? Ele morreu na cruz do Calvário. O verso 7 começa com a frase que nos diz: nos dias da sua carne, que é uma referência clara à existência humana de Cristo. Ao passar pela experiência anterior ao Getsêmani, e no Getsêmani, os evangelhos nos dizem apenas que Jesus estava em perigo. Em Mateus capítulo 26, verso 38, ele diz: a minha alma está profundamente triste. Em Mateus 26, 38 e Marcos 14, verso 33 e o verso 34, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste. Em João 12, verso 27, ele disse: agora a minha alma está angustiada. Contudo, nenhum desses relatos registra que ele orou com forte clamor e lágrimas, como diz Hebreus capítulo 5, verso 7. Esse detalhe é uma contribuição de Hebreus à narrativa do Getsêmani. As orações e súplicas de Jesus foram oferecidas a quem o podia livrar da morte, mas não foram oferecidas para que ele pudesse ser salvo da morte a todo custo. Em que sentido, então, Deus o ouviu? Queridos, Jesus não orou para ser poupado da morte, mas para que a vontade divina fosse feita. Confira isso em Mateus 26, verso 39. O Pai não livrou Jesus da crucifixão, mas, por meio de sua ressurreição, o livrou do poder da morte infligida pela crucifixão. Portanto, Jesus foi ouvido, pois a vontade divina foi feita e Jesus foi trazido de volta à vida. A segunda pergunta para entender é: como Jesus aprendeu a obediência? Ele não era obediente então? Essa pergunta sugere que Cristo pode ter sido desobediente, não é verdade? Essa possibilidade, no entanto, é claramente refutada por Hebreus capítulo 4, verso 15, que afirma que ele foi obediente durante toda a sua vida. Cristo aprendeu a obediência por meio da submissão e do sofrimento. Jesus aprendeu a obediência, em parte, ao se conformar totalmente à vontade divina no Getsêmani. No entanto, visto que Cristo não era apenas Deus, mas também humano, ele teve que aprender a obediência em seu papel vocacional como Salvador. Como Deus, ele não tinha pecado, mas como humano, precisou aprender a obediência e a submissão à vontade divina, assim como nós, seres humanos. Como Deus, Jesus nunca precisou aprender a se submeter. No entanto, em sua experiência humana, quando chamado para morrer, teve que superar seu instinto humano mais básico de autopreservação. A título de comparação, lemos que a geração do Êxodo se caracteriza por alguns elementos. Era rebelde e colocava sempre a Deus à prova. Tinha coração endurecido, Hebreus 3, verso 8 e o verso 9. Não compreendia os caminhos de Deus, você vê isso no verso 10. Na carta aos Hebreus, Paulo resume essas características como incredulidade e pecado, bem como desobediência. Rebelião, desobediência, pecado e infidelidade caminham juntos em mãos dadas, sabiam disso? Em contraste, Hebreus aplica a Cristo um conjunto diferente de termos. Ele é sem pecado e fiel. Devemos entender a obediência de Cristo em Hebreus 5, verso 8, à luz deste conjunto de características opostas, conforme evidenciado pela geração de Êxodo. Em Hebreus capítulo 3, verso 8 ao verso 11, 15 e até o 19. Em seguida, identificaremos prontamente a obediência de Cristo como uma educação que é parte integrante de nossa própria fé e confiança em Deus. A terceira pergunta para entender é: por que Hebreus capítulo 5, verso 9 afirma que Cristo foi aperfeiçoado? Afinal, ele já não era perfeito? Isso você pode estar se perguntando neste estudo. O verso anterior ajuda a responder a esta indagação. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do que sofreu. Paulo concluiu: portanto, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Assim, o aperfeiçoamento de Jesus resultou da obediência que ele aprendeu por meio do sofrimento. E isso o habilitou a ser nosso sumo sacerdote celestial.
Em resumo, podemos dizer que a oração de Cristo, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, foi ouvida, porque ele orou para que fosse feita a vontade divina. Como resultado, ele foi trazido de volta à vida. Como vimos, Cristo é retratado como muito superior aos anjos. Na verdade, ele é descrito como a expressão exata do próprio ser de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3. Portanto, ele é digno de adoração. De acordo com o primeiro capítulo de Hebreus, no segundo capítulo, ele é descrito como inferior aos anjos por pouco período de tempo. Porém, não é apenas isso. Jesus, ao adotar carne e sangue e o sofrimento que essa experiência acarreta, partilhou plenamente o destino de seus irmãos humanos, como eu e você. A maneira pela qual foi feito menor do que os anjos não foi simplesmente por sua encarnação, mas por seu sofrimento na morte. O Filho entrou de tal forma na esfera humana que abraçou a mortalidade em contraste com os anjos, que não enfrentam a morte. Considere esta declaração de Ellen White sobre a natureza humana de Cristo. É interessante, acompanhe comigo a leitura. Muitos pretendem que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Neste caso, não teria sido colocado na posição de Adão. Não podia haver obtido a vitória que aquele deixou de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que Cristo teve, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as suas contingências. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. O Desejado das Nações, página 117. Em resumo, posso dizer: Deus quer que reconheçamos Jesus como Deus e nosso irmão. Como Redentor, ele pagou nossa dívida. Como nosso irmão, foi enviado pelo Pai para mostrar o caminho para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, verso 29. Queridos e queridas, chegamos ao final de mais um resumo da lição. Que bom que você assistiu até aqui. Eu quero te dizer que Deus esteja contigo, que cada dia, cada manhã, sejamos então reavivados pela palavra de Deus. Vamos orar neste momento? Feche seus olhos. Obrigado, querido Pai, por teu tão grande amor para conosco, ao ponto de enviar teu Filho único para morrer em nosso lugar. Como ser humano, ele sofreu como nós sofremos hoje, mas ele venceu para nos dar a vitória eterna. Continua nos abençoando e que esta semana que se iniciou seja de muitas bênçãos para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, lhe espero então na próxima semana. Você gostou desse vídeo então? Compartilhe com o maior número possível de pessoas. E nos vemos com a próxima lição. Até lá!